Alô, daqui a pouquinho, então, Terra Sonora e One RPM, falando sobre distribuição de música. Vai ser bem legal aqui, pessoal. Testando, testando. Não, o áudio do PC, vai rolar um. Nenhum dos dois, nem você vai. Alô, alô. Então, vamos tocar então. Coloca aí uma musiquinha. Ou abre a rádio, então. Entra no site e coloca a musiquinha. Você quer? Depois? Depois você baixa meu set daí. Você escreve. Não, põe no Cortana. É eletrônico. Você joga dentro da lista. O Mac dele não vai dar pra lá direto. Vamos baixar direto. Certo? Aí música eletrônica vai ser legal, entendeu? No meu site. Tá? Daí eu vou tirar só o Mac dele. Eu? Virar? Virar é de bom, vou pegar lá. Hã? Que foi? Vou pegar lá. Tem que ser, né? Pelo amor de Deus. Mas no site direto não consegue? Porque como é médico, você tem que ter liberdade para dar bem médico, então acho que vai estar caro. Tá aberto aí, não? Porque o ano ela sai falando sozinha.
deixar isso aí, mas... Você acha que isso aqui dá por enquanto? Acho que dá, né? Dá. Então, pessoal, aqui no Palco Música a gente vai começar a palestra do Terra Sonora e do One RPM sobre distribuição de música. Então, tá aqui o James Lima da One RPM e o Flávio Marcondes do Terra Sonora. Valeu, pessoal! Boa tarde para todo mundo. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Ah, tá, peraí. Espera só um pouquinho. E agora, dá para ouvir? Ah, tá, legal. Porque com essa música rolando tá meio difícil. Bom, antes de começar, vou me apresentar. Meu nome é Flávio Marcondes de Souza. Flávio Souza no Terra. Antes de trabalhar no Terra, eu trabalho desde 2000 com música. Comecei na Trama, na gravadora. Passei lá na área comercial, cuidava de merchandising, de e-commerce, marketing online. E depois fui para a distribuidora Brasil Música, que era uma distribuidora com foco em música independente e tudo mais. Fiquei lá e depois já entrei direto no Terra, onde sou responsável hoje por conteúdos e redes sociais. Então, já introduzindo um pouquinho agora o Projeto Sonora, que é o canal de música digital do Portal Terra. Bom, para quem não conhece, o Terra é o canal interativo do Terra. O Terra é uma empresa do Grupo Telefônica. Hoje ele é o mais completo serviço de música digital da América Latina. A gente já tem ele disponível em alguns países, começou no Brasil e depois foi para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para o México. E ao longo desse ano a gente pretende lançá-lo em outros países. Ele basicamente dispõe de serviços de streaming, gratuito ou pago, e também tem a opção de download, seja ele em MP3 ou com DRM. Além disso, hoje a gente tem um acervo com mais de 2 milhões de músicas, entre catálogo de gravadoras nacionais e internacionais, independentes e majors. E o serviço é 100% legalizado, então, ou seja, ele tem acordo desde com editoras, com gravadoras e associações. O Sonora, hoje, é líder de mercado de música digital na América Latina. Ele tem, somando todos os países onde ele atua, mais de 60% de market share. No Brasil, um pouco menos, por ser o principal país onde ele atua. Ele é utilizado pelas gravadoras como benchmark mundial. Isso por quê? Porque quando a gente lançou o Sonora, ele, na verdade, só tinha algumas opções de plano e de venda à la carte. Ao longo dos anos, o produto foi evoluindo, foram sendo propostas novas ideias, novos formatos, e bem-sucedidos, no caso do Brasil, e que passou também a ser utilizado nos demais países onde a gente lançou o produto, e até mesmo utilizado como base por alguns players hoje, líderes de mercado, como o Spotify, por exemplo. No Sonora é possível, no caso de gravadora ou editora, ter uma receita tanto de publicidade quanto de assinatura. Ele, inclusive, foi o primeiro serviço aprovado pelas associações de gravadora e editora a lançar um serviço ad-supported, no caso, baseado na receita de publicidade, onde o usuário não paga uma mensalidade para utilizar o serviço de streaming, para ouvir música online. Quem paga por isso é o cliente anunciante. O Sonora hoje está disponível não só na web. Basicamente, quando ele foi lançado, ele era utilizado somente em browsers, IE, no máximo um Firefox. Hoje ele já está disponível em outros browsers do mercado,
também está disponível em celulares, mobile. Inclusive, a gente tem aplicativos já desenvolvidos para o iPhone, para o iPad, para o Android. Ao longo desse ano, a gente deve lançar também aplicativos no BlackBerry, no Symbian e também para algumas TVs interativas da Samsung, entre outras parceiras. O Sonora, na verdade, ele conseguiu ao longo desses 4 anos, desde sua existência, ele foi lançado em 2006, algumas conquistas. E conquistas eu digo no sentido de que realmente não foi fácil chegar nos resultados que a gente obtém hoje em dia. Hoje ele possui, na América Latina, mais de 4 milhões de Unique Visitors, mais de 350 mil assinantes, seja dos planos de streaming ou dos planos de download. Ele hoje, no mundo, em número de assinantes, é o 4º maior serviço de música, atrás somente do Spotify, do Rhapsody e do Napster. E o ano passado, no fim do ano, foi feito pela primeira vez no Brasil um prêmio de música digital, onde teve algumas categorias que eram votadas pelo público e teve uma categoria em específica que foi votada pelo mercado, no caso os profissionais, e o Sonora foi eleito como a marca mais engajada em música digital de 2010 e para a gente foi muito gratificante até pelos investimentos que a gente vem fazendo ao longo desses 4 anos. Uma coisa que deixou a gente muito orgulhoso, principalmente em 2010, foi quando saiu o IFPI, o Digital Music Report. Digital Music Report da IFPI, a International Federation of Phonographic Industry. Ele foi lançado o ano passado com o Sonora, com o logo do Sonora, bem na capa, ali junto com alguns dos principais serviços de música digital, seja em streaming de música ou em vídeo. E ele foi utilizado e citado como modelo de sucesso na América do Sul e no Cone Sul, que era onde a gente tinha até então lançado, que era Brasil e Argentina. Esse ano o Digital Music Report ainda não saiu, mas a gente está bem esperançoso de ser citado novamente. Além disso, a gente foi referência em algumas revistas e matérias relacionadas à música digital, seja no Brasil ou no exterior. Falando um pouquinho do histórico do produto, ele foi lançado em 2006 e naquele momento ele oferecia somente o plano de streaming limitado, onde você necessariamente tinha que pagar para ouvir a música na íntegra. Se você não pagasse, você só conseguia ouvir 30 segundos de cada música. E se você quisesse, você poderia comprar um álbum ou uma música avulsa, pagando por isso também. A gente viu que não necessariamente esse era o modelo ideal ainda, porque não muitas pessoas assinam um produto sem conhecer. Então, em 2008, a gente lançou um plano adicional com downloads ilimitados com DRM, ou seja, você pagando uma mensalidade por mês, você conseguia baixar o número de músicas que você quisesse utilizando o Windows Media Player, porém essas músicas tinham DRM. Tem DRM, na verdade, porque o plano ainda existe. E esse DRM, que é da Microsoft, ele é utilizado e compatível somente em alguns aparelhos que necessitam ser compatíveis com essa tecnologia de DRM da Microsoft. A gente lançou em 2009, fizemos uma reformulação no site, lançamos o plano de 20 horas gratuitas. Esse plano permite, na verdade, que todos os usuários da web utilizem o Sonora, tanto para degustação quanto para criar o próprio cadastro, um perfil. Ele consegue criar playlists personalizadas, indicar músicas para amigos, tem interatividade total para streaming, no caso. Ele consegue somente ouvir música digital. E tem algumas vinhetas que estão sendo reproduzidas durante o período em que ele está escutando música, de patrocinadores e afins. No caso, em 2010, a gente também lançou, que foi ano passado, a gente lançou os aplicativos para iPhone, para iPod Touch e Android. E também fizemos integração com videoclips, que é, no caso, a plataforma que a gente utiliza para essa integração é junto com o Terra TV, que é outro produto do Terra, que é inteiramente focado em vídeo. E lançamos o até então, e bem citado pela imprensa em geral, os planos de assinatura de download sem DRM, ou seja, você paga uma mensalidade, tem direito a um pacote de músicas mensal, para você baixar músicas sem DRM, ou seja, depois que se um dia você decidir não ser mais assinante do plano, as músicas de fato são suas.
Então a gente, com base nesse descritivo todo, a gente tem certeza que o Sonora é um produto em evolução e cada vez mais está trabalhando para que seja ainda melhor. Hoje a gente atua, como eu falei, no Brasil, foi lançado em 2006, na Argentina em 2009, no Chile e o ano passado no Chile, na Colômbia e no México. E para esse ano a gente tem a pretensão de lançar no Peru, Equador, Venezuela e no mercado mais disputado em termos de música digital do mundo, que é os Estados Unidos. Cada um desses países onde a gente lançou, ele tem um modelo de negócio diferente, ou seja, é adaptado ao mercado local. No caso do Brasil, que é o maior mercado onde ele atua e foi o pioneiro em música digital na época do lançamento, ele, como eu falei, tinha somente a opção de você assinar um plano de streaming, porém, as opções que a gente tem disponíveis hoje em dia são: você pode acessar o Sonora, se você não efetuou o cadastro, login, não fez nada, você tem direito a ouvir músicas das rádios editoriais, ou seja, a gente tem mais de 150 rádios editoriais criadas, que você pode selecionar por gênero ou subgênero e ouvir música sem interatividade, ou seja, você não consegue passar para frente e tal, mas consegue ouvir as músicas na íntegra. Se você quiser uma interatividade maior e completa para criar playlist, ter acesso a todo o catálogo, fazendo buscas e indicando música para amigos, você pode se cadastrar no plano de 20 horas gratuitas. Um grande detalhe que eu acho que é o principal é que muita gente não sabe que esse plano não é restrito aos assinantes do Terra. Qualquer pessoa, qualquer internauta realmente pode entrar no Sonora e efetuar um cadastro. E se ele não quiser efetuar um cadastro, mesmo que simplificado, que é o cadastro que a gente tem disponível, ele pode utilizar uma das contas que ele já tem em redes sociais, que é o tal do OpenID. Ele loga lá com seu perfil do Facebook, do Twitter, do Orkut e MSN, entre outros. Os planos de assinatura de streaming limitado, já com os pacotes de MP3, seja de 10, 25 ou 250, que são as quantidades que a gente tem disponível hoje. E se você quiser dar um upgrade, que é o plano completo, você tem a assinatura de streaming limitado, tem os downloads em MP3 com essas quantidades, 10, 25 ou 250, e ainda pode optar pela opção ouvir offline. O que é isso? Você, ao optar por esse plano, você, além de baixar downloads ilimitados para ouvir offline no seu computador, você pode transferir para players portáteis com a tecnologia DRM da Microsoft, ou você pode baixar os aplicativos que a gente tem no iPhone, no iPod, no iPad e no Android e utilizar para baixar as músicas diretamente para o seu aparelho, porém as músicas ficam dentro do aplicativo. Já nos países, a gente tem algumas adaptações. Não são todos esses modelos de negócio que a gente tem disponível. Porém, rádios gratuitas e 20 horas gratuitas é padrão para todos, assim como o plano de streaming limitado, porém só com 10 músicas. Ao longo desse ano, a gente deve evoluir e lançar novos planos, já baseado no modelo de sucesso no lançamento desses planos no Brasil. Lembrando que, nos países, essa parceria é uma exclusividade de comercialização da Telefônica e da Movistar, sendo que no Brasil não é necessário ser cliente nem de um nem de outro para assinar qualquer um dos planos. Esses são a nossa landing page de vendas, caso você queira assinar um dos planos de Sonora. Além de ter acesso ao Sonora, no plano de 25, por exemplo, você tem suporte completo ao Sonora, caso você tenha algum problema, tenha dúvidas. Você pode entrar em contato com o nosso atendimento e vai estar tudo contemplado dentro desse valor. E no caso de 250, além de suporte completo, ainda tem direito a 5 contas de e-mail de 20 GB. Ao acessar o Sonora, tem uma navegação padrão. Essa navegação padrão ela é baseada nesse menuzinho que é aqui em cima, onde tem a home, que é o mosaico que é exibido logo na capa do produto. Tem o acervo. No acervo você pode fazer buscas por álbuns, artistas e músicas, diretamente escolhendo gênero ou subgênero. No caso de ranking, você vai ter acesso imediato a todas as músicas, álbuns e artistas mais ouvidos na semana anterior, porque todo sábado é exibido um novo ranking no Sonora. E no canal agora você tem, como você cria um perfil logo que você se registra no Sonora,
você consegue colocar uma foto, editar, dar uma carinha para esse perfil. Acessando essa área agora, você tem acesso ao perfil dos outros usuários que estão ouvindo música no Sonora. Então, para que serve isso? Para você, por exemplo, saber o que as pessoas estão ouvindo, ou então até mesmo encontrar os amigos e saber, ter acesso ao histórico musical deles. Já em rádios, você tem acesso para ouvir as rádios editoriais e também alguns Sonora Mix. A diferença de um para outro é que rádios são baseadas em gêneros e subgêneros, e o Sonora Mix é sempre temático, ou seja, tema de uma festa, line-up de um show, entre outras coisas. Tem também a busca, que ela é bem completa dentro do Sonora, e inclusive uma das ferramentas que a gente tem e que é super utilizado é a playlist rápida. A playlist rápida, para quem está em dúvida do que quer ouvir no Sonora, não sei o que eu quero ouvir. Entra, clica na playlist rápida, seleciona 3 artistas ou 3 gêneros e clica em criar playlist. Imediatamente é criada uma playlist com 40 músicas baseada nos artistas e gêneros que você escolheu. E as características de comunidade que o produto apresenta são essas: criar perfil de usuário, criar playlists personalizadas, publicar e indicar músicas e álbuns para os amigos, seja no Facebook, no Orkut ou no Twitter. Você tem a opção de acessar via OpenID, que é já com suas contas criadas em redes sociais, e você pode visualizar o histórico musical dos seus amigos. Uma coisa que a gente vai focar bastante esse ano é o compartilhamento de playlists, ou seja, se você criar uma playlist no Sonora com as músicas que você mais gosta, os artistas e afins, você pode publicar o link dessa playlist para os seus amigos curtirem, divulgarem e ouvirem as músicas que você está publicando e anda ouvindo no Sonora. Música, como sempre, é emoção, então, baseado nisso, a gente acha que música tem que ser compartilhada. O Sonora efetua, em conjunto com as gravadoras, lançamentos exclusivos, e grande parte desses lançamentos exclusivos são efetuados no Sonora. Em negociação com a Universal, EMI, Warner da vida, a gente lança um álbum, geralmente num período de 10 a 15 dias antes do lançamento oficial desse álbum, ou do lançamento digital, em alguns casos. Esse álbum, na verdade, não que a gente vai ficar em exclusivo no Sonora para sempre. É só nesse período anterior ao lançamento oficial que a gente faz, inclusive, uma divulgação diferenciada para esses lançamentos exclusivos. Então, geralmente, esses lançamentos são divulgados na home do Terra. Por exemplo, o da Ivete Sangalo teve esse banner expansível, que foi bem divulgado. Teve um e-mail marketing exclusivo, foi divulgado em redes sociais, teve campanha de links patrocinados. Além disso, a gente tem newsletter semanal que a gente envia para a nossa base de cadastrados. Hoje já tem quase 1 milhão de cadastrados, então é muita gente. E o resultado dessas exclusividades para as gravadoras são muito importantes. Por exemplo, nesse caso mesmo da Ivete Sangalo, o período de exclusividade representou um aumento de mais de 400% no total de execuções efetuadas da Ivete Sangalo no período. Algumas das parcerias que a gente tem em conjunto com revistas, sites e afins, a gente, por exemplo, tem uma parceria com a Rolling Stone, que é uma das principais revistas musicais do país, que envolve a criação de uma rádio personalizada. Nessa rádio, são incluídas todas as músicas que eles estão citando na revista, que vai ser lançada no próximo mês. Além disso, a gente tem uma coluna na revista, no fim da revista, onde a gente indica alguns álbuns que seria bacana os leitores ouvirem no Sonora. A gente também já fez algumas ações promocionais em conjunto, onde premiava os participantes com violão autografado de artistas internacionais, inclusive. E no caso do Fuxico, que é um site mais de fofoca e fala de celebridades, a gente tem também uma rádio personalizada, e nas matérias dentro do Fuxico, geralmente é possível encontrar, por exemplo, se na matéria fala da Rihanna ou fala do Nando Reis, por exemplo, tem lá o link Ouça Nando Reis gratuitamente no Sonora, fazendo essa conexão. Alguns formatos de publicidade que a gente tem disponíveis hoje no Sonora, não só no Brasil, como também para a Latam. A mais utilizada, eu diria, são as rádios patrocinadas,
que são onde os patrocinadores veem um grande potencial de envolvimento com o público do Sonora, e baseado sempre no gênero ou em algum artista que esteja em foco no momento. Então aqui é exemplo de algumas dessas rádios, algumas peças que a gente tem padrão dentro do Sonora, que são spots, skyscrapers, banners, selo de patrocínio, e também, às vezes, chega da agência de publicidade ou de algum cliente alguma proposta que não está contemplada dentro desse todo, e a gente senta, discute e acaba negociando sempre de forma justa para ambas as partes uma proposta bacana para o público em geral. Algumas ações promocionais que a gente já realizou, por exemplo, sempre envolviam concursos culturais, nos quais esse, por exemplo, do Planeta Terra, ao cadastrar, criar uma frase criativa, você concorria a um par de ingressos para ir ao Planeta Terra. Planeta Terra, na verdade, para quem conhece, é o evento de música do Terra. E o ano passado, quando a gente lançou essa promoção, os ingressos já estavam todos esgotados. Além disso, a gente também já fez diversas ações onde a gente possibilita que o fã ou o internauta tenha acesso ao camarim do artista, conheça e tire fotos, falem com ele de pertinho. Então a gente negocia isso com as gravadoras e a gente chama esse tipo de ação de meet and greet. Também já realizamos algumas promoções em redes sociais, seja relâmpago no Twitter, ou até mesmo para virar fã da nossa fanpage no Facebook, por exemplo. E a gente já realizou, em conjunto com a Universal Music e com patrocínio da Coca-Cola, um concurso de bandas que foi realizado em 2009, onde o ganhador, além de ter a música distribuída digitalmente pela Universal, se apresentaria no palco de música independente do Planeta Terra. Tá no ar de promoção que está rolando no Sonora a campanha da Playlist Solidária. O que é a campanha da Playlist Solidária? Na verdade, a gente entrou em contato com algumas gravadoras e artistas, fizemos uma proposta de ter uma campanha bacana, onde tenha o engajamento do artista e que ele selecionasse uma instituição que ele julgasse ser interessante receber uma verba de ajuda para as pessoas que ele ajuda. Essa campanha está no ar desde o dia 12 de janeiro, vai até dia 14 de fevereiro. É bem simples acessar e votar. Você acessa a Playlist Solidária. Tem lá algumas playlists e 6 artistas. Desse ano tem o Michel Teló, a Julie, o Spicer, a Cláudia Leite, Sorriso Maroto e a Fernanda Brum. São artistas de diversos gêneros diferentes. A gente justamente pensa nisso para agradar, de certa forma, a todo mundo. E a pessoa, além de votar, ela pode divulgar e ajudar também a instituição que está sendo divulgada a ganhar. Os mais votados ganham um prêmio de R$50 mil, os menos votados ganham um prêmio menor, mas todos ganham, mas em prêmios escalonados. A gente não é só um canal de música digital, a gente também no Terra tem a parte de música mais editorial, que é onde saem as matérias, saem as notícias e muitas vezes essas notícias saem com o link para você ouvir música no Sonora. E dentro do canal de música mesmo do Terra tem uma integração muito grande com Sonora, onde você mesmo vê o que os usuários estão ouvindo naquele momento. E tem, por exemplo, indicações de alguns álbuns, matérias relacionadas a shows, sempre relacionando com Sonora. Planeta Terra, não sei se alguém não foi ainda, mas o ano passado foi eleito o melhor festival de música do Brasil, em votação pelo público. Acho que não foi a primeira vez, inclusive, foi a segunda vez. Teve 20 mil ingressos colocados à venda e em um mês de comercialização os ingressos foram esgotados. Então é um evento muito importante de posicionamento não só do Terra, mas também do Sonora, e cada vez mais a envolvimento e interação do produto, não só com o público, mas também com os artistas que participam nesse evento. Por exemplo, há 2 anos o Sonora dá nome ao palco principal do evento.
E o ano passado a gente lançou em um espaço reservado, um lounge do Sonora, onde o público poderia recarregar não só a bateria do corpo, como a bateria do celular ali e ficar descansando. O público gostou muito e provavelmente esse ano, inclusive, a gente deve aumentar esse espaço. A gente tem disponível também no Terra o Sonora Chat Show. O que seria o Sonora Chat Show? É um pocket show, mais num formato entrevista show, com um intermediador que atende as perguntas do público, faz essas perguntas para o artista e são escalonadas, intercaladas com músicas. Então, os últimos que a gente realizou no final do ano passado, por exemplo, foram com o Fiuk, lá com a banda Rory, Exalta Samba, Rick Renner, mas a gente já teve outros artistas, inclusive artistas internacionais, como o McFly, por exemplo. A gente tem algumas parcerias comerciais que a gente realiza, por exemplo, em contato com a Ezik, para dar descontos para estudantes assinarem os planos de streaming ou de download, pagando meia. Também temos duas parcerias importantes com a Dell e com a Positivo, no caso de notebook, onde os clientes que adquirirem notebooks dessas marcas têm direito a utilizar os conteúdos disponíveis no Sonora por um ano depois da ativação. Então ele compra, já vem lá embarcado uma tela de ativação do Sonora, ele entra, faz login e pode baixar durante um ano de graça essas músicas. A gente, além do produto, a gente também tem uma interação grande em redes sociais. Na verdade, a gente começou esse projeto de redes sociais com o nosso blog, quando a gente lançou o produto Free. E foi bem bacana porque naquele momento o blog serviu principalmente para monitoramento da performance do produto, ou seja, como era um novo processo de navegação dentro do site, tinha um novo plano disponível, muita gente tinha dúvida, até críticas, e a gente acessou naquele período frequentemente e coletamos todas essas dúvidas, passamos para a tecnologia e foi uma base muito grande de correção mesmo dos problemas identificados. Além disso, nos perfis que a gente tem disponível no Twitter, no Facebook, no Orkut, a gente tem uma interação diária com os usuários e seguidores, seja fazendo promoções ou propondo quiz, ou algum tipo, hoje é aniversário de tal artista, o que você diria para ele, algum tipo de interação que movimente essa fanpage, por exemplo, além de promoções relacionadas às features do produto, ou seja, quem ouvir determinada rádio ou indicar concorre a tal coisa. A gente, como eu falei, tem atendimento direto nesses canais, até porque os canais de Fale Conosco do Terra são do Terra, não do Sonora. Então, às vezes, as pessoas sentem necessidade de ter um contato mais direto com o produto. Então, eles utilizam bastante as redes sociais para falar com a gente ouve esse cara, retorna. Hoje, a gente está realizando um trabalho bem bacana de identificação de embaixadores. O que seria isso? Seriam as pessoas que acessam bastante o Sonora, já conhecem bem o produto profundamente. Então, a gente tá em contato com essas pessoas para ter um relacionamento direto e manter eles por perto, já que eles são fãs da marca. Relacionamento com fã-clubes e comunidades é um trabalho que a gente está começando agora, mas também a gente pretende, por exemplo, fazer promoções para algum fã-clube, alguma comunidade, no qual o prêmio seja sempre um prêmio relacionado ao artista que ele é fã. E os desafios que a gente tem aí para esse ano e que já estão em desenvolvimento seria o aumento qualificado do acervo. O que seria o aumento qualificado do acervo? A gente hoje tem mais de 2 milhões de músicas. Então, se a gente quiser aumentar esse acervo, a gente tem que ter novos acordos com selos independentes. Porém, esse conteúdo que chega tem que estar de acordo com a qualidade exigida e que a gente precisa disponibilizar para os usuários. Então, ele precisa ter uma qualidade boa de áudio, precisa ter as ID tags preenchidas para chamar a capa e o nome da música quando está sendo reproduzido. A gente também está bastante atrás de aquisição de conteúdos independentes, mas isso não depende só da gente. Muitas vezes as gravadoras ou editoras
não tem interesse em fechar contrato com o Sonora, porque geralmente são pessoas que ainda não entenderam muito bem o modelo de negócio, ou então até mesmo o autor ou o artista não acredita no mercado digital ainda. Então a gente tem esse trabalho de educação e de conseguir essa disponibilização de conteúdos. A constante disponibilização em múltiplas telas, isso porque cada dia surgem novos aparelhos, novas TVs, tablets e afins, e a cada momento a gente precisa entender que tem um público ali disponível para consumir música digital, independente da tela que ele esteja acessando. Então essa preocupação em disponibilizar o mais breve possível música, o Sonora e aplicativos do Sonora nesses meios é importante. O atendimento diferenciado aos nichos. A gente entende que há perfis diferentes de público, de música. Por exemplo, música gospel tem um perfil e acessa de determinada maneira. Música eletrônica tem outro perfil. Música clássica é outro público com outro perfil. Então, cada vez mais a gente quer dar uma cara mais amigável no Sonora para esse público e que ele entenda realmente que o que ele gosta está ali de um modo fácil, simples e legalizado. E desvincular a imagem que a gente tem, que somente clientes do Terra podem acessar o Sonora. Muitas vezes a gente ouve pessoas e amigos falando que não acessam o Sonora porque acham que para acessar o Sonora você tem que ser um cliente do Terra. E não é verdade. Você não precisa ser um cliente do Terra, não precisa ser assinante, tem o plano gratuito. Então você pode ter uma experiência musical digital completa. E, se quiser, depois de toda essa experiência, virar um assinante e fazer parte aí do nosso time. Para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre música digital, alguns sites aqui que eu sugiro, internacionais e nacionais. E acabou. É isso aí. Muito obrigado. Vou passar aqui pro... Opa. Depois se tiver pergunta, a gente vai deixar para ele, vai ter outra apresentação da One RPM, então, que é um outro modelo de distribuição bem legal. E aqui está o James Lima. Oi, boa tarde. Queria me apresentar para vocês. Meu nome é James Lima, trabalho com música independente há quase 20 anos e sou especialista em distribuição, né? Assim, nessa carreira que eu tive, sempre trabalhei com distribuição de música independente, selos independentes e artistas independentes sem selo ou selos de autoprodutores, né? E nesse período, né, trabalhando com distribuição, eu percebi ao longo da carreira que distribuir música independente no Brasil não é fácil. Nós vivemos num país muito grande, né, e as complicações de você colocar um produto independente num ponto de venda em outro estado é muito complicado. E vários outros problemas, né? Então, na década de 90, quando eu trouxe o modelo de distribuição física para o Brasil pela distribuidora Eldorado, né, foi o boom dos selos independentes e a gente conseguiu fazer um grande trabalho. Mas, ao mesmo tempo que o mercado independente cresceu, o número de lojas físicas foi diminuindo. Então, quer dizer, a dificuldade de se colocar o produto independente continuou acontecendo e tal. Enfim, e nesse inteirinho eu estava procurando no mundo um formato de uma distribuidora digital, né, onde não tivesse mais o território. Quer dizer, a pessoa pode, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, entrar no mundo da música digital, colocar o seu produto no mundo à venda para qualquer consumidor, né? Então, eu trouxe a One RPM para o Brasil, que é a primeira distribuidora global de música com autoatendimento. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa, qualquer artista que tenha o seu álbum, que seja autoprodutor, que seja autor, que não tenha empresa, pode fazer o cadastro na One RPM, né? Colocar a sua obra e disponibilizar
para o mundo inteiro. Então, o que acontece? A pessoa coloca o produto, faz o cadastro dela, ela mesma, ela coloca a capa do CD, o fonograma do CD, o ISRC do CD, né, todos os dados da obra dela. E depois que termina o cadastro, em 48 horas ela está no iTunes no mundo inteiro. Né? Então é uma coisa inédita, assim, você não tem que procurar um gerente de produto de qualquer empresa para você conseguir colocar o seu produto no mundo, globalmente. É lógico que o modelo de negócio da One, quer dizer, para a gente colocar o teu produto no mundo inteiro, a gente tem que colocar, cobrar pelo serviço, que é o único modelo de negócio da gente. Então você vai escolher todas as lojas que você quer vender o seu produto, né? Você escolhe, né? E no final você paga o total do serviço que você contratou. E para entrar na plataforma da One RPM é muito simples. Você tem esses 7 passos, que são 7 passos para que você possa colocar a sua música no mundo. Você envia a sua música, seleciona os seus territórios, as lojas, os preços. Você publica, você pode cadastrar o produto e não publicar. Por exemplo, você quer lançar esse produto daqui a uns 3 meses, você já deixa ele cadastrado na One RPM. Você pode deixar aberto para as pessoas escutarem o produto. E assim que você tiver todo o teu planejamento de marketing para lançar o produto, você publica ele e faz a distribuição global. Tá? Você pode oferecer como estratégia de marketing as suas músicas gratuitamente, também com streaming limitado dentro da plataforma, né? E isso faz com que as pessoas que não conhecem o seu trabalho no mundo inteiro tenham um período que possa conhecer o seu trabalho, possa fazer download da sua música e depois, no outro período, você coloca ela para venda e essa pessoa pode comprar a sua música. Eu já falei, as lojas são várias lojas no mundo inteiro, são todos contratos diretos, a gente não tem nenhum atravessador. A One ela fez um trabalho nesse período de construção de 3 anos nos Estados Unidos e para que não tivesse nenhum atravessador no processo. Quer dizer, a pessoa vende na ponta, vende lá no iTunes, né, e você recebe 90%, né, dos royalties de venda do produto que está sendo vendido não só no iTunes, como em todas as outras lojas parceiras. Uma coisa muito importante que sempre pegou em distribuição digital e até em gravadora, quem já foi artista de gravadora, são os relatórios de venda, né? É muito complicado o artista ou o selo conseguir esses relatórios com uma certa regularidade. Tal. Dentro da plataforma da One, você pode ver produto a produto, né, o seu relatório de venda. Se o seu produto foi vendido no iTunes, ou no eMúsica, ou no Terra, no UOL, na Oi, você recebe na hora um e-mail dizendo, olha, fulano de tal comprou sua música e você vê o teu relatório online. Tá? Quer dizer, tem toda a transparência, quer dizer, a plataforma ela foi construída para que o artista ou o selo ele tenha toda a informação a qualquer momento. E uma das coisas mais importantes que tem na plataforma, você mesmo que pede o teu pagamento. Todo o pagamento, para você cadastrar o produto, você tem que ter uma conta no PayPal, né? E para você receber tudo que você vendeu no mundo inteiro, você recebe também em PayPal. Então, a partir do momento que você fez o cadastro do teu álbum, né? A nossa plataforma está integrada com todas as lojas, né, que a gente tem a parceria. Então, um exemplo, em 48 horas você está no iTunes. Isso foi uma conquista da One RPM. Se qualquer outra plataforma de distribuição hoje no mundo demora de 30 a 45 dias para você conseguir colocar o seu produto dentro do iTunes. Se o artista, por um acaso, tem um produto só digital, não tem um produto físico, né? A plataforma dá o código de barra para você, gera automaticamente, né? E também gera o ISRC de todas as músicas e
dá de presente para você. Quer dizer, sempre foi um problema para a música digital você não ter o registro de SRC, e muita gente não sabe como fazer. Aqui no Brasil é meio complicado, você tem que pedir, às vezes, por uma sociedade de classe, um programinha para criar esse código de barra. Não, a gente resolveu esse problema. Você tem o teu álbum gravado no estúdio e não tem o ISRC, você cadastra na plataforma, você não coloca número nenhum de ISRC, a gente já sabe que você não tem, a gente cria e manda para você o código de barra e o ISRC para legalizar a música no mundo inteiro. Você também pode deixar o teu álbum como pré-encomenda, como eu disse para vocês, né? Vocês podem cadastrar todo o álbum, fazer o teu planejamento de marketing, né? Deixar ele à venda, né? E dizer que ele vai ser lançado em março, tal. Então, quer dizer, a gente já, é como se fosse uma pré-venda, né? Então você tem essa disponibilidade também de se planejar com antecedência e deixar o teu álbum no mundo disponível para quem quiser escutar. A plataforma também ela está conectada com o Twitter e com o Facebook. Então você também pode juntar o seu conteúdo, compartilhar esse conteúdo com as suas plataformas de redes sociais, né? Então, quando você cadastra faz o seu cadastro da sua conta dentro da OneRPM, você vai ter um link, como se fosse um MySpace, né? Que você vai divulgar na tua rede social para que os teus fãs ou outras pessoas possam consumir a sua música. Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, a One ela tentou fechar parcerias, né, com pessoas que entendem do mercado independente da música, né? Aqui no Brasil eles fecharam comigo, né, que eu tenho um informativo que chama Music News, que é o único informativo trade do mercado fonográfico brasileiro. Por quê? Porque eu vou ajudar o independente que está entrando dentro da plataforma a também divulgar o produto dele no Brasil. Nos Estados Unidos, né, tem um outro parceiro, né, que é um parceiro que vai fazer com que a música brasileira e latino-americana que está entrando dentro da plataforma seja divulgada para todo o mercado norte-americano e o mercado europeu também. Quer dizer, é uma forma de a gente ajudar a divulgar o produto que está dentro da plataforma. Eu já disse isso para vocês, né? Toda vez que ocorre uma venda em qualquer loja, vocês recebem um e-mail, né? Os relatórios são atualizados diariamente, quer dizer, isso é inédito. Eu não conheço nenhuma distribuidora física e nem digital que ofereça essa transparência para o cliente, né? Onde ele pode ver a qualquer momento o que está sendo consumido da sua obra, né? E uma coisa importante também é que a One ela é multimoeda, né? O relatório, você vendeu no Japão, vai ter o relatório de ien. Você vendeu na Europa, vai ter euro. Você vendeu nos Estados Unidos, dólar. Você vendeu no Brasil, real. Quer dizer, então você vai ver todas as moedas no relatório inteiro, aonde foi vendido sua música. E na hora que você for receber via PayPal, o PayPal vai transformar na moeda que você quer receber. Se você está nos Estados Unidos, você vai receber em dólar. Se estiver no Brasil, vai receber em real e assim por diante. A gente fez algumas parcerias também com algumas empresas que trabalham com cinema nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil também, e publicidade. Então, assim, todo o conteúdo que está dentro da plataforma, né, vai ser trabalhado dentro das agências de publicidade do mundo inteiro, né, o conteúdo brasileiro e latino-americano, para que os profissionais de agências ou as pessoas que fazem as trilhas sonoras dos filmes possam licenciar essas músicas e geralmente isso é uma fonte de receita muito grande para o artista independente. A gente também está dentro da comunidade do Ping, do iTunes, você também pode usar essa comunidade, né? A grande vantagem da OneRPM, eu vou contar para vocês. No mercado, né, como é que funciona o mercado? Você é artista, procura uma gravadora,
a gravadora procura uma distribuidora física. Essa distribuidora física procura um agregador de conteúdo internacional que passa o conteúdo para as lojas e as lojas vendem para os fãs, né? Então, vocês imaginam que a música é vendida a 99 centavos de dólar, ou euro, ou real, no mundo inteiro. O fã paga 99 centavos quando compra no iTunes, ele repassa por um agregador, tira 15, 20%. Repassa para o distribuidor local, mais 15, 20%. Repassa para o selo, mais os 15%. Quando chega no artista, o artista não recebe quase nada, né? Então a One, ela tirou todos os intermediários. Você é artista, você fecha com a gente entrega para as lojas direto, a loja vende, a gente recebe e a gente repassa 90% de todo o royalty para o próprio artista. Quer dizer, não existe nenhum player no mundo inteiro que seja tão transparente e que tirou toda a cadeia de atravessadores do mercado, né? Quer dizer, então é uma empresa que ela está lutando pelo artista final, que ela quer que o artista tenha um resultado final do trabalho que ele está colocando, da obra dele que ele está colocando dentro da plataforma. Fora a distribuidora, a One tem uma loja, né? E essa loja é totalmente gratuita. Qualquer artista, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, selo, pode colocar o seu conteúdo lá, né? Gratuitamente. Essa loja já opera no mundo inteiro e qualquer pessoa, né? Sendo artista, sendo fã ou sendo gravadora, pode colocar o seu produto dentro da One RPM, né? Bom, gente, é isso. A empresa é muito nova, né? E espero que vocês tenham dúvidas. Eu estou aqui para responder para vocês. Alô? Bom, então, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar sobre os produtos da One RPM do Sonora? Vamos lá, peraí. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Eu queria perguntar para o Luiz ali do Sonora. Eu sou assinante do Sonora desde o primeiro dia que começaram a vender música sem DRM. Eu não curto ouvir rádio por streaming. Sou DJ há 9 anos e eu compro música em lojas especializadas de música eletrônica como Beatport e Juno, principalmente. Mas eu sempre senti falta daquelas músicas para ouvir no dia a dia. E aqui não tem. Tu tinha que baixar ou ir numa loja comprar CD. Eu não compro CD faz 10 anos, talvez. O que me frustra um pouco ainda no uso do Sonora, né? Eu anotei 3 coisas aqui. Primeiro é o acervo, não o acervo de músicas, mas o de músicas para baixar. Muitas vezes eu pegar uma música mais velha, eu quero baixar MP3, essa música ainda não possui versão MP3. E outra coisa é a qualidade das músicas. Elas vêm 256 kbps MP3, enquanto o padrão de lojas internacional é 320. E a terceira é as tags, ID3 tags das MP3. Muitas delas não tem nenhuma tag, algumas têm, outras não têm. Não tem capa, são empecilhos assim. Vocês têm planos, por exemplo, de implementar as tags, aumentar a qualidade? E essas músicas, eu já vi uma reportagem, acho, no Mac Magazine ou algum blog que fizeram entrevista com o pessoal de vocês, que com o tempo esse acervo ia aumentar. Bom, até agora todas as músicas que eu tentei comprar há 2 meses atrás, tentei pegar novo, ainda não tem. Então como é que está esse crescimento dessas... Alô, dá pra ouvir. Na verdade, esse processo de conversão é contínuo, ele ainda não terminou, ele está sendo efetuado, a todo dia tem novas músicas disponíveis em MP3. Esse problema de edit tag que puxa a capa do álbum, o nome da música que é baixada em download sem DRM, a gente levantou no final do ano passado, inclusive acessando algumas redes sociais que o pessoal estava reclamando que tinha esse problema. A gente já colocou na fila de tecnologia, está em prioridade. Foram divididos, na verdade, em 3 etapas. Uma etapa responsável pelo top 500, a outra etapa responsável pelo
20% do catálogo mais tocado e a terceira e última etapa do restante do catálogo menos acessado. E então, assim, a gente está nesse processo realmente de correção, não é ilusão, por exemplo. A gente não está falando isso sem realmente estar preocupado com isso. Tanto que lá em 2011, o primeiro tópico que estava relacionado como desafio era justamente a disponibilização de um acervo qualificado, e a gente sabe disso. A gente quer atender o cliente da melhor forma possível e não trazer pessoas, usuários, clientes que assinem por um mês e no próximo mês já não tenham mais esse interesse, justamente por criar e obter uma frustração por esse tipo de problema. Então, realmente a gente está nesse processo de correção, não tem um prazo para te dar fixo, mas está levantado e inclusive priorizado. Oi, eu sou Camila, da Folha de São Paulo. Eu tenho uma pergunta sobre a One. Eu queria entender um pouquinho o modelo de negócios de vocês e como é que foi a negociação até para vocês conseguirem eliminar essa cadeia toda de intermediários, as resistências que vocês enfrentaram. Como é que está sendo a procura até dos artistas brasileiros pelo modelo de vocês? Olha, foi um período de maturação muito grande. Para você montar uma distribuidora, primeiro a gente tinha que ter uma plataforma confiável, né? E um dos sócios da One RPM é o Matt Conley, que era o dono da Setenal, que foi a primeira e maior grande loja de CDs e DVDs do mundo, né? E depois uma grande parte da Sedenal virou hoje o que é Amazon.com. Então a gente tinha uma plataforma confiável. E segundo foi a gente demorou mais de 3 anos para assinar todos os contratos diretos, né? Porque assim, a gente tinha tecnologia, a gente tinha nome no mercado principalmente americano, porque o Matt é uma pessoa muito é uma celebridade, né, da internet nos Estados Unidos, mas a gente não tinha conteúdo. Então a gente ia assinar um contrato, por exemplo, com a iTunes e não tinha um CD. Então, mas era fundamental a gente assinar todos os contratos diretos para começar a operação nos Estados Unidos e também no Brasil. Então foi uma luta muito grande e a gente está fazendo isso aqui no Brasil também, né? A gente está fechando também com os grandes portais, a gente está fechando com o Terra, está fechando com o UOL, fechando com as operadoras de telefonia, né? E sempre contratos diretos, para que o artista no final ele consiga um resultado maior, né? Então é um desafio, mas a gente esse é o nosso desafio, quer dizer, que o consumidor e quem faz a obra, quem cria a obra, que é o artista, ele possa se beneficiar e entrar nesse mercado da música global. Olha, o modelo de negócio é assim, a gente cobra só 10%, né, da operação. A gente cobra para a pessoa se cadastrar, né, se cadastrar não, para colocar o álbum lá, para ela escolher quais são as lojas que ela quer distribuir, tá? Por que a gente cobra? A gente cobra porque dá um trabalho enorme para fazer a integração entre todas as plataformas, né? Você tem que entregar para o iTunes de uma forma, para o Terra para outra, para a operadora de telefonia para outra, e a gente tem tudo isso integrado para que possa gerar os relatórios online para que os artistas possam acessar, né? Então isso é uma coisa que dá bastante trabalho. E a gente cobra, na verdade, 10% do resultado da venda, né, do que foi vendido na ponta das lojas como uma taxa de administração. Tá? E se você pegar todos os modelos de negócio hoje que tem de agregadores de conteúdo ou pessoas que prestam serviço para distribuir música, no final dá mais de 300% de diferença. Quer dizer, então é um case muito justo, muito mais justo, vamos dizer dessa maneira, de comercialização de música na internet, para o artista, né?
Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Um minutinho só. A pergunta para a Sonora, eu queria saber o que a Sonora está fazendo para ajudar os artistas independentes, porque a gente viu lá que a Sonora trabalha muito com artistas de grandes gravadoras, pessoas que já são consagradas no mercado, mas qual que é o espaço que os artistas independentes têm na Sonora hoje? Certo, no caso, no Sonora, a gente tem um catálogo bem grande realmente, principalmente o catálogo de gravadoras, a gente chama Majors, né, que são as principais gravadoras do mercado, e algumas das principais independentes, intermediárias, como Som Livre, Beck, entre outros. Uma das dificuldades que a gente realmente tem, e a gente sabe disso, é o acesso ao catálogo de artistas independentes. Mas isso, na verdade, é um empecilho, digamos que jurídico, porque o Terra, no caso Sonora, não pode firmar contratos diretamente com pessoas físicas. Então, necessariamente, precisa ter um contrato firmado entre uma gravadora, um selo ou uma editora. Algum desses 3 modelos de negócio que atendam no mercado musical. Então, se você, por exemplo, é um artista independente e não tem um selo, não tem uma gravadora, uma recomendação que a gente sempre faz, até porque para a gente é interessante que quanto mais artistas disponíveis, melhor, até porque cada pessoa que acessa Sonora tem um gosto diferente. A procura, no caso, ou a conversa com uma distribuidora digital que faça esse serviço de agregar conteúdos de artistas independentes e servir de plataforma de distribuição digital para canais, incluindo Sonora, não só o Sonora, inclusive, como os nossos concorrentes. Então, a gente tem, no caso, Trator, tem o One RPM mesmo que está aqui do lado, que é um serviço que a gente está negociando justamente para ter esse catálogo disponível. Então, através desse tipo de distribuição digital é que a gente conseguiria suprir essa necessidade no momento. Alguém tem mais alguma pergunta? Na realidade, eu tenho uma pergunta, né? Justamente ele falou uma coisa, justamente 2 dúvidas. Então, só uma perguntinha. A One RPM não tem, o consumidor não assina o One RPM, é isso? A One RPM é feita para os artistas diretamente, essa que é... Não, a One tem a parte do consumidor, que é a loja, né? Ele pode acessar qualquer conteúdo a qualquer hora, né? Tem streaming ilimitado, né? Ele pode criar, o consumidor pode criar uma conta na One RPM e através dessa conta ele pode até fazer download das músicas que os artistas deixam, tá? E ele pode escutar qualquer música que tiver, qualquer conteúdo que tiver dentro da One RPM a qualquer momento. E isso é pago pelo consumidor ou é um serviço gratuito para o consumidor? Não, isso é uma estratégia da gente para que o artista, o consumidor possa conhecer o artista independente que está dentro da plataforma. Né? E se ele gostar realmente daquilo que ele está gostando, né, ele possa consumir esse produto. Né? Porque como a gente está fazendo, entre aspas, a inclusão da música brasileira e da América Latina para o mundo, né, a grande maioria, né, desses territórios não conhece nem a música brasileira na sua total diversidade e muito menos os artistas independentes. Então, a estratégia é essa, de a gente deixar o conteúdo aberto para o consumidor no mundo inteiro para que ele possa realmente ter interesse de conhecer coisas novas, principalmente a música brasileira. Né? E agora para você, a minha dúvida é essa. Você falou que o artista independente ele pode procurar alguma loja para fazer esse intermédio com a própria One RPM. E ele pode procurar entidades como a cooperativa de música para se filiar e fazer esse intermédio através da cooperativa de música ou não? Teria que ser alguma distribuidora ou algum selo independente? Eu posso dizer que dos contratos que a gente tem firmados hoje, a gente, por exemplo, não tem contratos com cooperativas de música. A gente realmente tem contratos com gravadoras, editoras e distribuidoras digitais. Então eu recomendaria, que até para agilizar o processo, que realmente fosse procurado uma distribuidora digital. Caso um artista independente tenha interesse em disponibilizar a obra sonora. O James queria falar alguma coisa? Eu não entendi.
A gente está fazendo um trabalho aqui no Brasil, com a One, e a gente está fazendo várias parcerias, né? Dentre elas, a gente tem contratos já com a Cooperativa de São Paulo, né, onde a gente oferece alguns descontos e algumas vantagens para os artistas cooperados. A gente já fechou contrato com a Cooperativa de Minas Gerais, né, e já está sendo assinado um contrato com a Federação das Cooperativas de Música, quer dizer que foi lançada agora na Feira Música Brasil em dezembro de 2010 em Belo Horizonte. Então, assim, todo cooperado, né, no Brasil inteiro, ele vai ter uma vantagem para colocar a obra dele dentro da distribuidora, né? E fora isso, a gente está fechando outras parcerias, né? A gente já tem um contrato com a Associação Brasileira de Música Independente, né, que são 109 selos independentes que também estão... alguns selos têm problema com contrato ainda, né, estão em outras distribuidoras, mas que algumas estão optando já pela One RPM, né? Eu tenho uma notícia aqui para dar para vocês terem uma ideia da complexidade, né, do que é essa novidade para o mercado, né? Essa semana a gente fechou com o Chitãozinho Chororó, com a gravadora deles, né? Quer dizer, é um artista muito grande, né, que optou em entrar dentro de uma plataforma global como a One RPM, e ele sabe que ele vai estar no iTunes do mundo inteiro, ele vai estar nas outras lojas do mundo inteiro, nas lojas europeias, e vai estar aqui no Brasil através do Terra, através de outras plataformas brasileiras, né? Então, assim, as pessoas ainda estão conhecendo o trabalho da One RPM e as vantagens, primeiro, monetárias, segundo, autonomia, né? Terceira, transparência, né, gente? A pessoa a qualquer momento pode ver seu relatório. Então, é esse caminho que a gente está querendo trilhar. E isso prova que o trabalho que a gente quer fazer, né, é diverso. A gente quer colocar desde o sertanejo até a música erudita dentro da plataforma para o mundo conhecer a música brasileira. Então, alguém tem mais alguma dúvida ou pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisinha? Não, então eu quero agradecer, porque eu acho que foram dois modelos bem interessantes, um para o consumidor e um para os artistas, que até podem se unir, né? Estão se unindo aí. Obrigado, pessoal. 4 horas, daqui a pouco tem mais uma palestra de vídeo, DJ. Obrigado.